Valendo. Valendo? Fica com a gente, que a gente vai te mostrar agora duas técnicas muito bacanas de administração do tempo. E é um negócio interessante. Olha só, pixni.com.br, aprende com a gente, vê com a gente, contrata a gente, estamos lá justamente para trabalhar por você e pela sua empresa. Redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, mais Spotify. Então a gente está nesses canais. E LinkedIn também. Então, precisando da gente, só contratar. Nós atendemos hoje no Brasil todo, filial em São Paulo, Rio, Santa Catarina, Pará e a nossa matriz aqui no Maranhão, ok? Giane, há duas técnicas muito bacanas. É uma técnica que é voltada para a matriz da urgência e prioridade. Que é a técnica Eisenhower. Rapaz, eu fiquei prestando atenção de que vou esperar a minha sócia falar. Gente, eu treinei para aprender essa palavra. Eisenhower. Eu acho que tá certo, né? E a Pomodoro. São duas técnicas legais que você pode trabalhar utilizando para administrar teu tempo. E as pessoas não conseguem entender como isso funciona. A partir do momento que eu me vejo, que eu entendo que eu preciso focar em tarefas em trabalho, eu preciso entender que existem metodologias para isso. A Pomodoro é uma delas. Um fato muito legal da Pomodoro é que ela te dá tempos de descanso. A regra dela é o seguinte: você começa com os primeiros 25 minutos, ok? Onde você senta naqueles 25 minutos e cumpre uma tarefa. Põe aqui, não pega no telefone celular, não pegue nada. Põe aí para marcar 25 minutos, ou senta para estudar, ou senta para cumprir uma tarefa. E aí você para e tem 5 minutos de descanso. É a primeira etapa. Então aí tu já cumpriu meia hora. Aí tu vais para a segunda etapa. Segunda etapa, mais 25 minutos, a qual tu executa aquela outra tarefa. Pausa de 5 minutos. Nessa pausa de 5 minutos, gente, é a hora que tu pode pegar no telefone celular, é a hora que tu te levanta rapidinho para tomar uma água. Para ir no banheiro. Para ir no banheiro e você retoma. Porque tem gente que gosta de fazer assim. Se é para fazer, eu vou logo fazer até o final. Acaba o dia morto, não entendeu o porquê, não teve resultado de produtividade, porque a cabeça não descansou. Cansando, exatamente, cansa sua mente. Não é? E aí você não descansou, você não entende o porquê. Então você tem que saber focar quando vai trabalhar a administração do tempo. E aí você está na segunda etapa, pega ou a continuação da tarefa que você parou, ou uma nova tarefa. E aí você vai executando etapas de 25 minutos, 5 de intervalo. Mais 25 minutos e 5 de intervalo. Então essa brincadeira, praticamente tu trabalha as 4 horas todinhas. Você faz 4 pomodoros, né? Na realidade, faz são 4 ciclos. Pomodoros, 4 ciclos. Você faz o primeiro ciclo de 25 com 5 de intervalo e você faz 4 ciclos desse, que ao final dá 2 horas. Aí você descansa 15 minutos. Esse próximo agora, para começar a próxima etapa, é 15 minutos. Aí tu dá aquela pausa total, respira, aí você vai e trabalha de novo. Então assim, quando você começa a entender que essa maneira de você administrar seu tempo, você consegue ter mais produtividade no processo, você começa a se disciplinar. E aí você vai ver que é incrível como as coisas funcionam e dão certo. É uma mudança assim brutal na sua mente. Você consegue. O que é a mente da gente, né? Como é que funciona, né? Você condicionar ela. Pronto. Então, quando você consegue condicioná-la a trabalhar, ter o foco, você muda completamente. Quer dizer, seu foco vai mudar. Porque você está condicionado já a trabalhar daquela forma. Então, você vai ter uma mudança extraordinária na sua gestão do tempo. Pronto. E aí, o foco nosso vai ser desenvolver a maneira com que eu vou me disciplinar. E aí, mais uma vez, volta na tal da disciplina. Tempo é disciplina. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que se eu me disciplinar, eu tenho mais resultado e tenho mais tempo de descanso. Exatamente. Eu acho interessante que as pessoas querem descansar mais, querem ter mais tempo para ela, mas não se organizam para que isso aconteça. Porque você pode fazer isso. Se você se organizar, você consegue. Aí tem gente que diz assim, é porque eu vou ter que dar um tempo para fazer o que eu quero, eu vou ter que arranjar um tempo. Gente, é assim. Sabe, hoje conversando com várias psicólogas que a gente trabalha junto, e a gente tem que ter um tempo até para namorar.
Sabe? É o tempo da tua esposa. Tu vai tirar aquele tempo da tua mulher, do teu marido, da tua esposa. Tu vai sentar até lá para conversar. Esse tempo é para ela. Esse tempo é para ele. Então eu vou até lá, nós vamos sair, nós vamos sentar, nós vamos conversar. A gente cansa de ver hoje pessoas na mesa de restaurante batendo papo no telefone e as pessoas caladas. Gente, para com isso. Aproveita a vida como tá aqui. Momento, né? Isso é qualidade de vida. Essa estrutura. Sabe? Então, vamos trabalhar em cima disso. Então, voltando para o Pomodoro, o que a gente faz? Você vai fazer o ciclo, acabou o ciclo, você vai cumprir as suas tarefas. Experimente. Querem entender um pouco mais? Entre em contato com a gente vai aplicar com vocês a ferramenta, a gente pode tirar um dia. A gente vai na empresa, a gente a orienta, a gente acompanha. Toda a técnica a gente vai ensinar mais detalhes. Quem tiver interessado, é só nos procurar. Pronto, para que o teu funcionário saiba administrar o tempo dele e render e dar mais produtividade para a empresa. Tanto funcionário como empresário, né? Então, todos os dois. Podem chamar a gente para auxiliar tanto o empresário como o funcionário. O grupo estratégico, o grupo operacional. Exatamente. E aí um segundo trabalho que a gente pensa bem e traz para vocês, que é importante, que a gente considera, é o que é importante e o que é urgente. E existe uma tabela para isso. Antes disso, deixa eu só falar sobre a historinha, que eu acho que é bem interessante falar. A historinha, beleza. Né? A historinha da matriz Eisenhower, que ele, na realidade, ele foi um presidente dos Estados Unidos e ele também era comandante. 34º presidente. E ele era comandante da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. E como ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha muitas tarefas, então ele não estava conseguindo, né, se organizar. Porque era muita coisa, muita demanda chegando e tendo que tomar soluções e resoluções importantes. Como fazer isso? Foi quando ele resolveu, né, desenvolver essa técnica que deu muito resultado e se usa até hoje. Né? Então, de um probleminha no passado, né, muitos anos atrás, é uma técnica que se utiliza, é uma técnica realmente muito, muito válida. Ei, Jeane, os problemas são os mesmos. Exatamente. Só muda a época, o tempo, a tecnologia, mas os problemas são os mesmos. Gente, cada um com os seus, com um grau, né? Mas são os mesmos. Quer ver, se você pegar hoje as empresas de hoje e for comparar com as empresas do passado, o cara, quando começou, o problema dele é se manter no mercado. Então ele fica desesperado, querendo vender. Depois ele começa a entender que ele está vendendo bem, tem que saber controlar as contas dele normal. Como é que eu controlo minhas contas? Pagar, receber, organizar tudo isso, saber meu lucro, como é que tá. Quando ele passa dessas duas fases, ele vai ter problema com gente. Ele precisa ter gente na empresa dele para ele render mais, lucrar mais. Cara, essa matemática é eterna. Não muda. Em todos os lugares que a gente vai, a gente escuta as mesmas histórias, né? Os problemas são os mesmos. Cara, não tem. Então, e é igual família, né? A gente fala, mãe, é tudo igual, só muda o CPF, né? É a mesma coisa. Esposa, a gente ouve tudo e é a mesma coisa. É esse jeito. E aí, assim, essa matriz, ela vem trabalhar o que a gente chama de urgente e importante. O que é urgente para ser feito e o que é importante para ser feito. Aí, para isso, a gente vai botar aquela tabelinha, né? Vamos pedir a tabelinha que a gente vai mostrar para vocês, né? Que foi desenvolvido essa tabela para mostrar o que é importante, o que é urgente. Então, a gente tem lá, numa linha de subida, a gente tem o que é importante. E numa linha de descida, a gente tem o que é urgente. Então, o cruzamento delas duas é que a gente vai fazer o mapeamento. Então, a partir do momento que você define as suas tarefas, o que você tem que fazer, você vai colocar as suas tarefas dentro justamente do quadro. E aquele quadro é muito bacana, que ele vem assim, olha, faça agora. O que é importante e o que é urgente. Ele é importante porque você precisa apresentar aquilo que está lá e é urgente porque não dá para perder mais tempo para aquilo. O tempo é já agora, então você tem que resolver aquele problema, né? Vamos dar um exemplo. Um problema que um cliente colocou para a empresa. Ele é tão importante e urgente. Então você tem que chegar e resolver aquilo que está lá. Exemplo. Você está num restaurante e o prato veio errado. Ele é uma tarefa que é importante e ela é urgente de ser solucionada. Então,
ela tem que estar no teu grau lá de importância e urgência. Tu vai colocar lá escrito assim, prato errado do cliente tem que ser solucionado o mais rápido possível. Então ele é urgente. E é importante porque eu preciso que o cliente tenha essa qualidade, saia de lá falando pra gente que agora sim os caras resolveram. E é importante porque o cliente, a empresa, o restaurante, ele reconhece que errou, mas ele se mostra disposto a resolver já o problema do cliente. Então, o cliente sai satisfeito. Então, é importante para o restaurante atender e resolver rápido, para o cliente não sair insatisfeito e sair falando mal. Pronto. E aí, gente, são tarefas que você tem que entender. Depois tu tem tarefa que ela é importante, mas não é urgente. Ou seja, é importante de ser feito, mas eu posso deixar para resolver amanhã. Tá? Então, um exemplo, chegou alguns e-mails solicitando um exemplo do meu contador, solicitando algumas sugestões, um exemplo. E aí, ele é importante, mas não é urgente para hoje. Então, eu posso fazer amanhã. E aí você consegue ver qual é a data, né? O melhor período. E aí a gente até colocou no segundo quadrante, que você pode agendar. Então, dependendo do período, do tempo que você tem para resolver esse problema, você agenda, que você já tem toda a programação de até quando você vai resolver. Então, você deixa lá organizadinho na sua agenda, certo? Aí, não é importante, mas é urgente. Sabe? Então é algo que você pode delegar para alguém. Você pode pedir para alguém fazer para você. Então, nós tivemos agora uma consultoria em São Paulo que justamente ela podia ser delegada para outro consultor fazer. Então ele foi lá e fez com urgência aquilo que está lá. Não tinha tanta importância, mas tinha que ser feito muito rápido. Então pode delegar para uma outra pessoa. Isso aí é quando você delega. E tem aquela que não é importante e nem é urgente. Então é aquela tarefa que até o quadro coloca elimina. Elimina. Eu sempre gosto de dizer assim, eu posso jogar um pouco mais para frente, tá bom? Então esse quadro muito importante, beleza? Jane, finalizamos por aqui e se você precisar entender um pouco mais sobre essas ferramentas, sobre como trabalhar essa gestão do tempo com técnica, procura a gente. Um grande abraço e nos segue nas redes sociais. Tchau, tchau.